quero dar continuidade hoje. Essa é a última mensagem da série sobre o fim dos tempos, o dia do Senhor. E nós já entendemos a construção a respeito como vai acontecer, vai se dar o retorno de Jesus. Nós observamos a fala de Jesus a respeito do retorno, os tempos, a linguagem que Paulo usou sobre isso. Falamos um pouco sobre a questão da grande tribulação, conversamos um pouco a respeito do arrebatamento, o retorno de Cristo e o seu trono sendo estabelecido em Jerusalém. Vemos também que ele vai fazer justiça, vai proteger o seu povo e fazer justiça. Nós estudamos um pouquinho a respeito do reinado milenar de Jesus, que o milênio, só para recapitular um pouquinho, se você está viajando, se você não perdeu todas as mensagens da série, vai ouvir isso aqui, você vai ficar um pouco sem entender alguns pontos, mas um dos propósitos a respeito do retorno de Jesus e o seu reinado sobre a terra é que vai acontecer um reinado de 1000 anos sobre a terra, onde ele, os santos e o povo que vai estar sobre a terra vão estar trabalhando na restauração de todas as coisas, com um propósito final para o estado eterno. E aí nós estudamos um pouquinho domingo passado sobre todas as esferas da sociedade, trabalhos dignos, honestos, como isso vai ser utilizado para a reconstrução de todas as coisas. Então vai ter um período de 1000 anos literal sobre a terra. Não são simbólicos, são 1000 anos literais sobre a terra, que ele vai estar ajudando, que vai estar consumando todas as coisas e restaurando tudo para a habitação eterna. E hoje nós vamos estudar um pouco, se você tem aí o slide, você pode colocar, por favor, sobre novos céus e nova terra. E eu quero finalizar essa série de estudo falando sobre novos céus e nova terra. Então, abra lá comigo em Apocalipse, por favor. Apocalipse 20. É 22. Aliás, é o 21, né? Ali está 22, é 21. Apocalipse 21. Do 1 ao 4. Vamos lá. Então vi um novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, enfeitada como uma noiva, e preparada para o seu noivo. E vi uma forte voz que vinha do trono, e dizia: o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles. E ele enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Vamos ler o 5 também. O que estava sentado no trono disse: eu faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, pois, essas palavras, são fiéis e verdadeiras. Amém? Amém, queridos irmãos? Ok, vocês estão desanimados, o que está acontecendo? O pessoal está tenso, está quente. Uma das grandes esperanças da vida, da cristandade, da caminhada, do cristianismo, é exatamente a promessa do retorno de Jesus e do estado eterno. Nós sabemos que o sacrifício, a morte e ressurreição de Jesus é o motivo pelo qual nós estamos vivos hoje, podendo adorar a Deus. Mas existe uma promessa do retorno de Jesus à terra. E é sobre isso que nós estamos estudando. E com o retorno de Jesus, tem outras promessas que vão estar ali sendo estabelecidas e acontecendo.
E uma delas é sobre novos céus e nova terra. João, quando tem a visão de Apocalipse, era um período que estava basicamente com prisões e período de muita perseguição. E quando João tem essa visão, primeiro eu quero falar para vocês que ele não inventou isso, apenas ele viu e falou sobre isso. Na verdade, ele fez conexão com promessas do Antigo Testamento. Porque você já leu aqui comigo, nesses dias, como Isaías, por exemplo, Zacarias e outros profetas, Joel, aponta a respeito do dia do Senhor. E sobre esses dias que vão estar vindo. Promessa a respeito da restauração de todas as coisas, sobre Jerusalém se tornando uma cidade restaurada, sobre o trono de Davi, sobre o tabernáculo de Davi que foi caído e está sendo reconstruído, restabelecido. Então, João faz uma conexão quando ele tem essa visão. E uma das conexões que ele faz é com o profeta Isaías, Isaías 25, do 8 a 9, que fala assim: aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo e de toda a terra, porque o Senhor o disse. E naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, quem aguardávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Ele faz uma menção da palavra do profeta Isaías. Porque não apenas ele, eu vi isso, então, na verdade, essa é uma nova cidade que foi me dado por novidade, ou esses momentos foi me dado por novidade. Não, ele faz uma conexão, porque essa era a esperança do povo cristão na época. Na verdade, essa precisa ser a esperança do povo cristão até hoje. Porque junto com sofrimento, perseguição, existe promessa de redenção e abundância e restauração. Amém? Não há mal que dure para sempre. Sim, existem profecias e questões bíblicas que precisam se cumprir. E uma delas está relacionada à perseguição, à destruição. Mas existe promessa de Deus de estar suprindo o seu povo. Mas existe promessa também que tudo isso um dia vai acabar. Que nós vamos estar para sempre com Ele. Então, o processo do milênio é a restauração de todas as coisas. Mas qual o problema de nós compreendermos isso bem? Vamos lá. É o problema que nós temos a respeito, nossa visão pessimista sobre as promessas bíblicas. Deixa eu te dar um exemplo. Muitos de nós acreditamos que a nossa morada eterna vai ser no céu, em algum lugar, né? Um lugar no meio do nada, ou assim, um lugar imaterial, e nós vamos morar lá para sempre. Inclusive tem canções sobre isso, irmãos que cantam ainda bem que eu vou morar no céu. Deixa eu falar algo para você. Eu não nego a questão do céu. Existe um céu. Ok, gente? Ok, gente? Existe um céu. A palavra fala que Deus criou os céus e foi habitar nele. Existe um céu. Inclusive, irmãos que morrem em Cristo Jesus, nesse momento, em toda a era, está agora no céu, diante do Senhor. Existe um céu. E se você morre daqui a pouco, você vai estar no céu. Pelo menos a esperança, se você estiver em Cristo Jesus, você vai estar no céu. Ok? Amém? Se você não tem certeza disso, tem algum problema com a tua conversão. Todo cristão verdadeiro tem certeza para onde vai depois que morre, ok? Se você tem dúvida disso, então tem algum problema com a tua conversão. Então você precisa ler a Bíblia e pedir que o Senhor convença teu coração do pecado, da justiça e do juízo. Enfim, se converta de novo, né? Ou se converta de fato. Porque eu não acho, assim,
Dúvida é normal na caminhada. Nós somos seres humanos, temos dúvida na caminhada. Tem dia que você amanhece com muita dúvida, mas uma das certezas que nós temos é que o sacrifício e a salvação de Deus, ela é perpétua, ok, gente? Quem é salvo, olha, deixa eu dar uma dica para você aqui, mostrar para você. O Senhor não brinca quando Ele fala que quando Ele salva alguém, ok? Tenha certeza, se você é salvo em Cristo Jesus, você é salvo em Cristo Jesus. E o Espírito Santo vai ajudar você a perseverar, tá certo? Ok? Então não tem aquela história de você dorme salvo e acorda no inferno. Ou dorme no inferno e acorda salvo. Entenda algo, quando o Senhor te salva, Ele te salva mesmo. Okay? E Ele vai convencendo você disso, e você torna-se alguém que é grato por essa salvação, e porque você é grato por essa salvação, você desenvolve a sua salvação, ok? Porque Ele ajuda você a perseverar. E nós temos que ter essa consciência, porque senão você vai passar a vida toda. Imagina, se a tua salvação dependesse dos teus atos. Imagina isso, irmão. Imagina se a tua salvação dependesse do que você faz ou não faz para Deus. Nossa! Teríamos condições, acho que nenhum daqui seria salvo. Nenhum. Por quê? Porque nós vivemos numa variação muito grande. Nós vivemos numa oscilação muito grande. Nossos corações são vacilantes, ok? Vive nesse altos e baixos. Mas porque a salvação pertence ao Senhor e pelo que Ele fez por nós, nós temos a garantia de estarmos seguros nele, ok? Eu sempre faço aquela analogia sobre que Jesus, quando Ele fala assim, minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, eles conhecem a voz, né? Meu Pai as me deu e eu as seguro e ninguém pode tirá-las de mim. Isso não te dá segurança? Que Jesus te segura, guarda você. E eu sempre falo assim, imagina você na mão de Jesus. Aí Jesus fecha. Sobre a mão de Jesus está o Pai de Jesus. Quem tira você daí? Quem é que tira você daí? A minha vontade. Então tua vontade é mais poderosa que Deus, é? Então, uma das grandes virtudes de um cristão, ele agradecer, se regozijar na salvação dada por Deus. Salvação não depende do estado do espírito, ou não depende do dia, que tem dia que você se sente a pior pessoa do mundo, tem dia que você se sente o pior pecador da terra, mas uma virtude daqueles que são salvos, é que eles carregam a certeza e agradece e são convictos da salvação, porque Cristo Jesus o fez por eles. Ok? Não é por obras para que ninguém se glorie, mas pelo sacrifício do Filho. Então, gente, quem morre e é salvo, está onde? Está nos céus. Mas os céus não tem uma base bíblica que os céus, o lugar agora, vai ser a morada eterna. Na verdade, sim, as pessoas que estão lá no céu agora estão aguardando um grande dia. Qual é o dia? O dia da ressurreição. Porque a palavra fala que quando Jesus voltar à terra, todos que morreram em Cristo vão ressuscitar, ok? Lembra que nós lemos isso, nós falamos sobre isso? Terão seus corpos glorificados. Os que forem arrebatados terão seus corpos glorificados também. E vamos estar com Ele para sempre, juntos para sempre. Não quer dizer que nós vamos estar num lugarzinho no meio do nada, ou algum lugar no espaço-tempo, morando sem saber. Não é isso. A vida, ela tem que ser valorizada, porque o Senhor nos deu a vida. Lembra dos mandatos iniciais em Gênesis, quando Deus falou para o homem,
sobre cultivar a terra, crescer e multiplicar. O propósito de Deus sempre foi que o homem gozasse da vida e vivesse de fato. Porque a vida é um dom de Deus. Correto? Então, é meio contraditório pensar que a vida, como foi dada por Deus, ela não vai ser vivida como precisa ser, como nós vivemos. Agora, é lógico que vai acontecer uma reestruturação das coisas. E é nessa visão que nós temos que estar atentos. Porque quando a Bíblia fala novos céus e nova terra, quando João fala de novos céus e nova terra, ele não está falando que essa terra toda vai pegar um fogo, vai ser destruída. E aí ele criou tudo, sei lá, vem um novo céu e nova terra e destrói essa e acontece algo tudo de novo. Não. O que eu vejo, inclusive, quando você estuda os termos numa linguagem original, você percebe que está ligado à restauração, reestruturação. Lembra em Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. E lá, novos céus e a nova terra. Tanto que ele fala, eu sou o início e sou o fim. É nele. Então, novos céus e a nova terra é uma realidade. É uma realidade e vai ser a vida vivida sem os percalços da vida. A palavra fala que não vai ter tristeza. Não vai ter mais ódio. O mal vai ser destruído por completo. Imagina a vida totalmente, todos os dias, diante do Senhor, com prazer de estar vivendo, sem as preocupações que nos levam, às vezes, até a vacilar. Sim, Novo Céu e Nova Terra nos promete isso. Nos fala sobre isso. E nós temos que ter esperança nisso. O problema nessa questão, eu vou já falar a respeito da Nova Jerusalém, a cidade de Deus, é que nós ainda insistimos num pensamento que tudo isso vai acabar. Que essa terra vai pegar fogo, vai ser jogada, sei lá, vai ser destruída. Eu lembro que o pessoal falava assim, olha, primeiro o mundo acabou com água e depois vai acabar com fogo. Quem lembra disso? O pessoal falava sobre isso aí, porque a Bíblia fala isso. Digo, gente, mas cadê? A Bíblia fala de um fogo, mas de um fogo que purifica. Não fala de um fogo de destruição no sentido de acabar com tudo. Se a vida humana não valesse a pena, Deus já tinha acabado com ela há muito tempo. Então existe um sentido por qual nós vivemos. É lógico que a nossa esperança não está nas coisas que nós vamos ter ou possuir dessa terra, mas a nossa esperança está naquele que fez e construiu todas as coisas para nós. É nele. Então, existe uma cidade que foi preparada por Deus, chamado Nova Jerusalém. E a Nova Jerusalém, a palavra diz que ela subiu para algum lugar, não é isso? É isso? João viu Nova Jerusalém como? Descendo para onde, gente? Para Marte? Estava descendo para onde? Descendo para a terra. A cidade estava descendo. E aí, eles descrevem essa cidade de uma maneira incrível. E me parece que o entendimento sobre a cidade de Deus, a Nova Jerusalém, estava no coração até dos pais da igreja, em toda a história da cristandade, da esperança sobre essa cidade. Por exemplo, Hebreus 11 fala, abre comigo lá em Hebreus 11. Olha que interessante.
Hebreus 11, do 8 em diante. Fala assim: pela fé Abraão obedeceu quando foi chamado, partindo para um lugar que receberia por herança. Partiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Olha que interessante. A palavra fala que Abraão estava lá, com seus pés sobre a terra que foi prometida, mas ele esperava uma cidade. Que cidade era essa? Então, ela foi sendo revelada em todo o período. E João teve o privilégio de ver essa cidade. E essa cidade descendo. Que segundo as Escrituras, e aquilo que eu compreendo das Escrituras, não é que todos os salvos vão morar nessa cidade. Mas a cidade vai ser uma capital da terra. Agora, vai ter gente privilegiada morando nessa cidade. Ah, vai. Porque o Senhor vai ter aqueles que vão estar reinando e governando com Ele, a partir dessa cidade. Quem são esses? Não sei. Eu não acho que são os apóstolos contemporâneos. Eu não acho que são os poderosos homens ungidos. Talvez estarão lá pessoas que o nome nem você nem conhece. Ou pessoas durante a história que dedicaram suas vidas ao serviço de Deus e fizeram com maestria. E não tem seus nomes na história. Mas foram pessoas que foram fiéis a Deus. Pessoas a qual o mundo não é digno. Que vão ser recompensadas por Deus. A esse sim, tem um galardão. E o Senhor vai ter um prazer de entregar a esses homens. E eu sei que durante a caminhada para o fim dos tempos, vão ter pessoas que vão ser dignas de estar com Ele. Porque vão amar o Senhor mais que as suas próprias vidas. Vão amar o Senhor mais que qualquer outra coisa. Lembra que eu falei que o Espírito Santo vai estar trabalhando numa igreja de tal maneira que a igreja não vai ter mais uma visão dualista das coisas e não vai servir a um outro Deus. Hoje ainda temos um problema, nós servimos, variamos muito, né? Cantamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso e servimos a Mamon. Isso é um fato. Nós tememos mais o dinheiro do que tememos a Deus. Mas a igreja nos últimos dias mostra que vai ter um povo que vai adorar e servir a um único Deus. Um único Deus, um único Deus. Porque ele entende que a provisão e a sua esperança está no Deus que criou todas as coisas, que foi revelado em Cristo Jesus. Então a cidade vai descer dos céus. E sabe o que é interessante? Não sei se você já leu isso, mas a Bíblia descreve essa cidade perfeitamente. Dimensões, assim, é incrível. Nova Jerusalém. E ele levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia dos céus. A cidade como o Santo dos Santos, a vista externa. O desenho da cidade, a cidade é descrita como forma de cubo. Pode ir anotando aí, Apocalipse, se você quiser. Como era o Santo dos Santos no tempo de Salomão, em que o santuário interior era de 20 côvados de comprimento, e 20 côvados de largura, e 20 côvados de altura. Está aí, é um cubo perfeito. E aí os irmãos que pensam, meu Deus, ele faz toda a transição, né, numérica, e vê a dimensão e fala, nossa, então o número de salvos, porque ele pensa que todos os salvos vão morar lá. Então calma, quero te dar a notícia, não é que todos os salvos vão morar lá, ok? Porque senão, queridos, aí corra para as montanhas, porque ia ser pouco mesmo.
Mas já vai ser, não vai ser tanto também não. Mas vamos lá. O adorno da cidade possui 8 das 12 pedras preciosas que o sumo sacerdote usava em seu peitoral, quando entrava no Santo dos Santos. Isso significa proximidade de Deus. E ele está descrevendo a cidade que desce dos céus. Lembra, essa cidade desce à terra. E quando ela toca a terra, Deus declara algo e nós entramos num estado eterno. Ok? O que nós vivemos hoje é apenas um pouquinho do que está vindo. Nossa esperança tem que ser que nem com Abraão. Nós pisamos em terra prometida, mas o nosso coração está na cidade que está descendo. Amém? Nós desfrutamos do agora, mas esperamos com um coração ardente por vir a promessa de Deus. A glória da cidade, cheia da glória Shekinah, como no templo, ainda como brilho, como uma pedra de jaspe cristalina. Construção da cidade, portões, paredes, fundações e rua. Os portões estão a cada 700 quilômetros, aproximadamente, se forem uniformes separados ao longo de 2.200 quilômetros. Tem números aí, gente. Ela dá exatamente números como é a cidade. Não é incrível isso? Tamanho da cidade, as paredes têm 2.200 quilômetros de comprimento, altura e largura. A distância da terra para o espaço é de 1.300 quilômetros, aproximadamente. As paredes têm 65 metros de espessura, da espessura da parede. Tá bom para você? A pessoa fala, meu Deus, sério? Então, está na Bíblia. A Bíblia fala sobre isso, que essa cidade está descendo. E nós precisamos conhecer isso. Porque os pais apostólicos, os patriarcas, e todos os homens na história da igreja tinham esperança sobre isso. Existe um escrito de um homem que é considerado um pai da igreja, chamado Agostinho de Hipona. Eu sempre falo sobre Agostinho. Os irmãos que são desse lugar e já frequentam um tempo, sabem que eu falo sobre Agostinho. E ele escreveu, na época da invasão dos bárbaros sobre a cidade, dois livros, chamados Cidade de Deus e Cidade dos Homens. Ouviu falar sobre isso? E lá ele faz uma comparação da cidade dos homens e a cidade de Deus. E ele faz uma menção a essa cidade. O que a cidade de Deus vai trazer como esperança. E aí ele basicamente fala, a cidade dos homens tem isso, tem interesse em si mesmo, mas a cidade de Deus não. Ela tem interesse no próprio Criador, e o Criador tem interesse nos homens. Ele vai descrevendo, a cidade dos homens, ele tem, é cada um por si. Na cidade de Deus não. O Senhor é por todos, e nós olhamos um para o outro. Ele vai descrevendo, ele fala assim, agora, na cidade dos homens, os homens fazem as coisas por interesse. Mas na cidade de Deus, não. Nós seremos restaurados e transformados. E aí ele vai descrevendo, eu até recomendo, se no futuro você quiser ler. Tem Cidade de Deus e Cidade dos Homens. É lindo, é muito, muito bonito. A descrição da cidade como o Jardim do Éden. Olha que interessante. Você vai continuar lendo, não vou ler agora, senão vamos perder um tempinho. Você vai perceber que na cidade existem elementos que tinha no Éden. E uma das coisas que está lá na cidade é a árvore da vida. Não é interessante isso? Olha só. João nos deu uma visão interna da cidade, sendo o jardim do Éden. Ele descreveu sua beleza e a vida da cidade, com a comunhão face a face com Deus. É uma cidade adoradora, sem templo. Uma cidade iluminada, sem sol. Uma cidade governamental com o trono de Deus.
trono de Deus vai estar lá. A cidade é iluminada pela luz do Senhor. Uma cidade serva que funciona. Uma cidade santa, sem pecado. Pensa bem, milênio, um processo onde Deus, trabalhando Jesus, o Rei Jesus, trabalhando com os seus santos, para a restauração de todas as coisas. No final, no milênio, Satanás é solto por um pouco de tempo, para enganar alguns, mas não vai destruir mais tanta coisa, senão, porque já foi restaurado tudo. Logo vai ser julgado, jogado no lago de fogo, enxofre. Sim, vai. E nesse momento a cidade desce à terra, para se unir à realidade terrena restaurada. Então, pensar a eternidade como uma habitação em algum lugar, não é compreender bem o conceito bíblico. Porque a palavra fala que a terra é do Senhor e tudo que nela pertence. O Senhor ama a sua criação. O Senhor ama tudo isso que Ele criou. Quando Ele criou, o Senhor viu que era bom. Ele viu que era bom. E Ele continua achando que é bom. Ok? Ia destruir lá com questão de Noé, não destruiu. Na realidade, o processo era de restauração. E vai ser como nos dias de Noé. O Senhor vai restaurar todas as coisas. Vai restaurar todas as coisas. João descreve a formosa fonte de luz da cidade. A vida da cidade, o rio da vida e a árvore da vida apontam para o Éden. Lá no início, quando Deus cria o homem, coloca no jardim, dá uma direção, dá uma ordem ao homem. O homem falha, né? Primeiro Adão falhou, só que o segundo Adão veio e reconquistou tudo, né? Como o Lewis fala, ele dominou, ele veio e voltou às suas terras, chamou a turma para uma campanha de sabotagem, conquistou todas as coisas, e foi do agrado de Deus que em tudo Ele tem a supremacia. Você cantou isso ainda há pouco. E Ele é o Senhor sobre tudo. Já não há mais nada que a Ele não pertence. Então, uma das coisas que nós precisamos vencer é essa mente da realidade dividida. Entenda uma coisa, você serve a um Deus que é o Senhor sobre tudo. Ok? Que é o Senhor sobre tudo. O segundo Adão não falhou. E é por meio dele que nós podemos olhar e nos alegrar ao lermos isso. Porque isso não é apenas não é uma utopia ou, será que isso vai acontecer? Não, isso é uma realidade. Isso vai ser futuro e o estado eterno daqueles que o servem, que são salvos no seu sangue. João viu um rio puro de água da vida, claro como um cristal, e uma árvore da vida com 12 tipos de frutas. As folhas da árvore são para a cura das nações, e não haverá qualquer maldição. A terra foi ferida com maldição. Quando o homem caiu, o que Deus falou para o homem? Maldita é a terra por tua causa. Deus falou isso para o homem. Maldita é a terra por tua causa. E a terra entrou em maldição. E até hoje sofre com dores. O que Romanos fala? Que a criação geme pela manifestação, porque até hoje ela sofre e ela está ainda em cativeiro. Então ela tem expectativa da restauração de tudo. A criação espera por isso. Se a criação espera por isso, os filhos de Deus precisam esperar por isso ainda mais. Nós temos que falar sobre o estado eterno, sobre Nova Jerusalém, sobre milênios, sobre o retorno de Jesus com grande expectativa. Você não pode falar sobre isso e ficar inerte. Porque
todos aqueles que conheceram a Deus, que são mencionados ou dentro da história, pensavam nesse momento, pensavam nessa questão do fim dos tempos com grande expectativa, com essa esperança. E nós temos que ter essa esperança. Se você não tem esperança, minha oração é que essa esperança volte ao teu coração, porque você está vivendo algo que é real, verdadeiro. Gente, você percebe que isso foge daquela ideia do céu etéreo e preguiçoso? Olha tudo isso que tem lá. Tem alguns irmãos que acreditam que é o seguinte, que no céu vai ter as mansões e as palafitas. Uma vez, um cara veio conversar comigo e falou assim: eu sei, eu sou pecador, pastor, mas eu estou orando para morar pelo menos numa palafita. Eu digo: cara, de onde tu tirou isso? Ele aprendeu numa escola dominical que ia morar numa palafita. Então, assim, digo: cara, não, na verdade, o homem volta ao estado original. E o Senhor é o Senhor que recompensa ele de tudo. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Ali, todas as coisas foram restauradas. Não fica pensando agora, como você... Peraí, será que eu vou sentir isso aqui? Não dá para imaginar isso agora. Apenas nós recebemos um pouco do agora, porque o reino já foi inaugurado, iniciado por Cristo, mas vai ser estabelecido por completo por Ele. Nós apenas sofremos ou até mesmo recebemos um pouco daquilo que está vindo. Olha que interessante, gente. Foge de toda aquela ideia, porque tem gente, por exemplo, que pensa que vai morar no céu. Já repeti isso várias vezes, porque eu quero que você remova isso da sua mente. Mora no céu, todo de branco, numa nuvem, dormindo. Ele está numa nuvem deitado ali, fazendo nada da vida, numa ociosidade terrível. Não. Tem gente que pensa que vai ficar tocando harpa a vida toda. Ou tem gente que pensa que vai participar de um coral. Eu digo: não, calma, gente, não. Não é assim, não. Tem gente que não tem nem voz para cantar em coral, acha que com o corpo glorificado vai mudar a voz. Não vai. Talvez você vai trabalhar em outra coisa, mas em coral não. Tem gente que pensa assim: eu não tenho oportunidade no louvor agora, mas um dia eu vou cantar no coral do Senhor. Não, gente. Talvez você vai chegar e falar: Jesus, agora eu vou participar do coral. Ele fala: no caso, na terra, foi dado um sinal sobre você. Então, assim, não vai ser isso. Os santos, onde servir a Deus, está misturado em uma relação face a face, cheia de santidade. A luz de Deus vai dar força, sabedoria e santidade para aqueles que governam junto a Ele. Os santos não ficarão ociosos. Amém? Por quê? Porque trabalho é algo estabelecido por Deus. Trabalho não é fruto do pecado, querido irmão, amado da minha alma. Trabalho não é fruto do pecado. Se você está esperando o estado eterno para trabalhar nunca mais, eu tenho uma notícia para dar para você. Você vai trabalhar muito, muito. Muito, ok? Então alegre-se. Você vai continuar trabalhando. Tem gente que pensa assim: eu espero um dia ser arrebatado para entrar nas minhas férias eternas. Então, eu não sei se isso vai acontecer. Mas irão administrar o seu governo com autoridade. Apocalipse 22, de 3 a 5, que nunca mais haverá qualquer maldição nela. Estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão, e contemplarão a sua face, na sua fronte está o nome dele. Então, já não haverá mais noite, nem precisam eles de luz, de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos.
Gente, quão precioso é esse momento. Agora nós compreendemos um pouco que antes da ascensão, Jesus olha para os discípulos e fala assim, ó, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Vocês precisam ter bom ânimo. Eu venci. Bom ânimo não é bom sentimento todos os dias. Bom ânimo é a expectativa, independente da circunstância, que o Senhor é o Senhor sobre tudo e Ele está voltando. E nós vamos desfrutar dessas promessas com Ele. A cidade está descendo. Essa cidade gloriosa, essa cidade que foi preparada pelo próprio Deus, essa cidade a qual Abraão esperava, essa cidade que Paulo falou sobre ela, essa cidade que os mártires e os homens de Deus que já morreram, estão na expectativa que o povo que serve a Deus conheça também essa cidade. Essa cidade que é mencionada na história, e essa cidade que está nas Escrituras como um sinal de uma esperança gloriosa. Essa cidade está ali e está descendo, apontando que o Senhor é o Senhor que cumpre suas promessas. Abraão vai ver a multidão da sua promessa. Abraão vai ver essa cidade. Nós vamos ver essa cidade. Minha esperança é ver tudo isso acontecendo. E a palavra fala que Ele vai enxugar todas as lágrimas. Perseverança é saber que não há mal que dure para sempre. Eu posso sofrer hoje, mas a alegria vem pelo amanhã. Essa esperança da alegria pelo amanhã, sim, pode ser algo temporal. Você pode estar triste hoje, amanhã Deus te dá uma alegria constante. Mas isso aponta para o estado eterno. Você pode estar agora perseverando, passando por tanta coisa, mas persevere, porque Ele venceu o mundo e vai chegar um momento onde tudo isso vai fazer sentido para você. Agora, às vezes, talvez a vida não faça muito sentido para você, porque você está buscando a felicidade em algo que não vai trazer felicidade para você. Isso não quer dizer que você nunca vai ser feliz nessa terra. Não é isso, tá, gente? Isso é pessimismo demais. Sim, teremos alegria, mas também teremos provações, teremos tristeza. Mas a nossa alegria é que um dia tudo isso vai passar. Porque o Senhor que construiu a cidade foi o arquiteto, aquele que planejou, aquele que fez cada detalhe. Deu a João uma visão que nos conforta. Que vai chegar um dia, nós vamos estar lá, diante dele, com essa terra estruturada, restaurada, e para sempre estaremos com ele. E ele fala lá em Apocalipse, ao vencedor, ele vai coroar, e ao vencedor ele vai dar como prêmio participar da árvore da vida. Ó. Ele falou para Adão e Eva que eles poderiam participar da árvore da vida, não do conhecimento do bem e do mal. Eles desobedeceram, a árvore da vida foi removida, mas agora é entregue de volta à humanidade. Porque essa é a intenção de Deus. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Bem-aventurado aqueles que perseveram. Bem-aventurado aqueles que amam o retorno de Jesus. Bem-aventurado aqueles que têm expectativa na restauração de todas as coisas. Bem-aventurado é aquele que não vive pela circunstância, ou baseando a sua fé nos acontecimentos da vida,
Mas bem-aventurado aqueles que quando lê Hebreus, sabe que isso é a sua vida. Que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. É uma certeza de algo que eu espero. Eu não vi, mas estou convicto. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que prometeu é o Senhor sobre todos. Aquele que prometeu já é vencedor. Aquele que prometeu é herdeiro sobre tudo. E é o maior artista e arquiteto já visto. Se você tirar um tempinho para ler sobre a cidade, você vai ficar maravilhado. Grandeza. Algumas pessoas falam que o templo de Salomão, não houve na terra um templo como o de Salomão. Mas comparado à cidade de Deus, que é isso? Aquilo ali era o algo pequeno do que é a cidade construída pelo próprio Senhor. Minha oração nessa noite é que a esperança volte ao teu coração. Que você saia desse lugar com o coração repleto. Que o amanhã, independente do que ele venha trazer, não pare você de perseverar. Você não pode parar. Porque a palavra fala o que vencer. Isso é uma maneira de vencer, estando com o vencedor. Não existe vitória fora daquele que já venceu. Ele é o campeão. Ele é o vencedor. E nele nos tornamos mais que vencedores. A vida pode nos pregar peças. A vida pode trazer algumas coisas que às vezes nós não queremos. Nos surpreender. O amanhã é uma surpresa, mas nós não tememos o amanhã. Nós tememos o Deus do amanhã. É diferente. Que a graça de Deus possa alcançar você. E você levante-se e viva como um vencedor. Porque Ele promete, aquele que vencer, Ele fará justiça, vai enxugar todas as lágrimas. Eu quero ser achado como um vencedor, não pela minha força, mas na força daquele que primeiro me amou e venceu por mim. Por você mesmo, na tua força você não vai conseguir, mas na força dele nós vamos chegar lá, porque Ele é o Senhor. Fique em pé comigo. Bem-aventurado todos quanto amam o retorno de Jesus. Ame a volta de Jesus. Anuncie o seu retorno. Um tempo mais à frente eu vou retornar a fazer outra série sobre a volta de Jesus com mais detalhes. Mas o meu objetivo é que comece a queimar no teu coração o desejo de ver o Senhor retornando. E que o Espírito Santo prepare o teu coração para os tempos que estão vindo, que estão chegando. A cidade está descendo. A cidade vai descer. Quão glorioso será esse momento e esse dia. Sim, vai ter recompensa. Mas o nosso foco não está na recompensa, mas no Cordeiro de Deus. Um dia, Jesus entrou em Jerusalém e todos gritaram: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Logo depois ele foi crucificado. Como diz o credo apostólico, morto e sepultado. Ao terceiro dia ele ressuscitou.
ascendeu aos céus, prometeu uma volta, e essa é a esperança cristã, o seu retorno. Mas hoje o povo de Deus grita e canta Maranata e Hosana diferente. Hosana é bendito, tu és bem-vindo, bendito que vem em nome do Senhor. Nós reconhecemos o teu senhorio. Quero convidar você a cantar essa canção com esperança, com força. Eu não sei se você estava sem força, sem esperança no início desse culto, mas a minha esperança agora é que você saia renovado desse lugar. Ele é fiel, a palavra o chama de fidedigno. Ele é fiel para cumprir tudo que prometeu. Porque já não há mais nada que a Ele não pertença. Em tudo existe graça. E agora nós esperamos a sua volta. Queremos a sua volta. E queremos estar naquele momento onde o Espírito e a noiva dizem: vem, volta à terra, faz a tua justiça, estabelece o teu reino. E nós queremos estar adorando e clamando por isso. Nós queremos ver os mortos em Cristo ressuscitando. Queremos ver as promessas se cumprindo. Quão glorioso será esse dia. Ver a cidade descendo e tudo retomando. E o ápice disso tudo, quer saber qual é o ápice disso tudo? Que nós vamos ver a razão da criação diante de nós. A palavra de Deus diz que o Filho vai entregar de volta o reino ao Pai. Jesus restaura tudo, conquista tudo e pega o reino e entrega a Deus Pai. A palavra fala que ninguém nunca viu a Deus. Então, aqueles que perseverarem vão ver essa cena. O Filho entregando de volta o reino ao Pai. A Trindade, a comunidade ao qual o mundo foi criado, que era completa em si, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus, por meio do amor entre eles, o mundo foi criado, vai estar no fim, sendo glorificado, diante de tudo restaurado. Então eu convido você a cantar isso com toda a sua força, com a esperança de que um dia verá o Senhor face a face. Prometido mediador, és aquele que vem em nome do Senhor. Bendito Redentor, és aquele que virá no grande dia do Senhor. Prometido mediador, és aquele que vem em nome do Senhor. Bendito Redentor, és aquele que virá no grande dia do Senhor. Hosana, 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 em breve voltará. Você pode cantar. Hosana, Hosana, Hosana,
e ao que vencer Ele fará justiça, e ao que vencer enxugará todas as lágrimas, e ao que vencer Ele fará justiça, e ao que vencer enxugará todas as lágrimas, e ao que vencer Ele fará justiça, e ao que vencer enxugará todas as lágrimas. Hosana, 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 em breve voltará. Hosana, 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 e ao que vencer Ele fará justiça, e ao que vencer enxugará todas as lágrimas, e ao que vencer Ele fará justiça, e ao que vencer enxugará todas as lágrimas, e ao que vencer Ele fará justiça, e ao que vencer enxugará todas as lágrimas, e ao que vencer enxugará. E ao que vencer, E ao que vencer Ele ah, vamos com a sua voz. Ao que vencer, ao que vencer.